falou já várias vezes, em várias entrevistas, de um projeto de construção de casas em Camizungo, em Angola. Sim. Inclusive como um exemplo de que o senhor sabe o que fazer, como fazer para desfavelizar São Paulo. Só que algumas reportagens foram feitas sobre esse projeto. Eu vou citar do jornal o Globo, que teve lá e constatou que das 300 casas que foram prometidas em 2019, só 42 foram integralmente entregues. Isso já tem 5 anos, que é mais do que um mandato de prefeito. Vocês pediram... prefeito de Camizunga. Pois é, bom, o senhor sempre usa isso como exemplo, né? Vários não só lá, vídeos. Moçambique, em outros lugares a gente ajuda. Eu nunca vi nenhum vídeo sobre Moçambique, só vi mesmo de Camizungo. E vocês pediram doações usando como destinatário uma ONG chamada Centro Vida Nordeste, que fica lá na Paraíba, no município da Prata, presidida por um empresário chamado João Pedro Salvador de Lima. E desses 4,2 milhões arrecadados em 2 leilões, 2019 e 2023, menos da metade realmente chegou à região. Então eu queria saber se a gente ainda deve olhar para o que aconteceu em Camizungo como modelo da sua gestão, já que até agora muito pouco do prometido foi entregue. Não prometi isso. Quem está construindo é eles. O desinteresse em saber a verdade é assustador. Eu não falei pra ninguém, vou construir até tal data. Eu não sou gestor de lá, eu sou apoiador. Só um pouquinho que eu tô respondendo. O que tá acontecendo lá é o seguinte. Lá é um modelo de cidade, é um vilarejo. A gente tá comprando as áreas. Pra você ver que loucura. A gente tem que comprar as áreas de um partido de esquerda que tem lá, que são comunistas. Tem lá uma casinha do líder do partido. A terra é do povo e a gente, pra construir, tem que comprar terreno. A gente tem que alimentar as pessoas. Lá a gente construiu centro esportivo. Lá a gente construiu escola. Alguns empresários. Quando fala a gente, é muita gente. Sou apoiador lá. A gente colocou um posto de saúde. A gente manda médico daqui. A gente que custeia. Lá a gente fez galpão de empreendedorismo. Eu coloquei lá máquinas de fazer tijolo. Eles fazem os tijolos. Se a reportagem fosse honesta, a que foi lá, se ela for honesta, ela vai ver. Ela não foi honesta. Ela não foi honesta porque se ela quiser entender e não só queimar uma pessoa, ela vai entender o que está acontecendo. Quem constrói são as pessoas de lá. E é na velocidade delas. Elas fabricam o tijolo ecológico. Eu doei as máquinas. A rede elétrica que tem lá, quem doou foi minha família. Nós somos grandes apoiadores e eu fiz uma promessa para esse povo. A promessa foi: não saio daqui até terminar a última casa. Ninguém tá com um gargalo lá, ninguém é prefeito lá e ninguém tá falando que vai construir até tal data. Porque quem constrói é o próprio povo. E aí que tá a grande verdade. Os últimos 2 aniversários da minha vida, eu dediquei a fazer um leilão para lá. E todo mundo que me segue já viu. As pessoas que fazem lance pela internet não honram. E aí a gente pega todo o recurso, transfere para essa ONG. E lá tem gente que... Essa ONG tem alguma coisa especial? Não, é a ONG para levar o dinheiro. Mas porque essa e não uma outra? É porque a ONG que tava... O líder de lá falou, tem que ser essa ONG. Então só me dá aqui. E a maior parte do recurso já foi direto para a ONG. Não passou nada na minha mão. Agora, eu doei, minha esposa doou. A gente faz doações. Levei meus filhos. Você vai em algumas casas lá... Uma casa é da Isabelinha, uma casa foi o Benjamin que doou, que é meu filho 02, o outro foi o Lorenzo, o outro foi o Miguel. Eu coloquei meus filhos para doar casa. Mas quem constrói é o povo. Por que de 2019 até hoje não terminou? Por causa da pandemia. Antes custava 20 mil, agora custa 65 mil a casa. E a gente entrega a casa mobiliada. Lá não tem dinheiro nem de Angola, nem do governo brasileiro. A gente tá ajudando ali, tá ajudando em outros lugares. E a gente vai aumentar a quantidade de ajuda na África inteira. É um desejo do meu coração. Meu coração é africano. Brasil é africano. A gente tem hoje 50% aproximadamente das pessoas que são africanas. Vieram de lá e meu coração é africano, os angolanos, as pessoas de Moçambique, de Cabo Verde, de Níger, da Nigéria. Só para entender, isso, as casas não foram construídas numa velocidade maior porque não foi possível, a comunidade os não homens, construiu. sabe como é que é lá? Quando eu cheguei em 2019, as mulheres pegavam na enxada, as crianças cuidavam das crianças e os homens não trabalhavam. Homens, pelo amor de Deus, arruma um trabalho e para de fumar maconha. Sabe o que aconteceu? A gente qualificou esses caras para serem carpinteiros, pedreiros, eles estão construindo. E quem foi lá perturbar, chamando de reportagem, foi canalha com esse povo. Porque esse povo tá fazendo o próprio tijolo. Foi canalha porque, querendo me atingir, tá deixando todo mundo doido lá. Depois que eu vencer a eleição, eu vou mostrar os outros trabalhos. Eu não vou mostrar porque essas reportagens foram nesses lugares perturbar a paz dessas pessoas. Quem tá construindo são as próprias pessoas. E eu fiz um compromisso pro Paulo, de 8 anos de idade, que mora no Camizungo. Eu nunca sairei daqui até fazer a última casa e tá prometido, Paulo. Nós vamos entregar até a última casa, você pode contar comigo aí até levantar essa última casa. Candidato, o senhor tem usado bastante a carteira de trabalho, né, como um símbolo aí da sua campanha, tanto para atingir os adversários, como para produzir alguns memes.
Mas as suas empresas, essas que o senhor mencionou para Maria Cristina, inclusive que estão fazendo uma expansão global, elas colecionam alguns processos trabalhistas justamente de funcionários que dizem não receber direitos trabalhistas. Tem pelo menos 12 ações nesse sentido. Além disso, o senhor estava falando do conglomerado e da expansão dele. Uma das empresas o senhor deixou de declarar, né, quando o senhor declarou o seu patrimônio para a Justiça Eleitoral e para a Receita. O senhor é uma empresa que vale cerca de 22 milhões, a Flat Participações. Isso tudo não é um contrassenso em relação ao que o senhor prega, tanto em termos de prosperidade das suas empresas, quanto da importância da carteira de trabalho como esse veículo para a autonomia das pessoas? Primeira coisa, Vera, é que a empresa não pode participar de processo eleitoral, nem do ano e nem sendo atacada. Vocês estão trazendo as minhas empresas, elas não devem entrar. Quem trouxe foi o senhor. Não, mas tudo bem, quem trouxe foi ela, porque ela falou da direção. Sua única experiência, candidato, sua única experiência como empresário. Eu tenho muito mais experiência que ser empresário, isso é o seu eu sou passado. atleta. O senhor tem coordenação, o senhor tem a coisa do atleta. Se você deixar, eu posso responder. Eu estou dizendo o porquê da pergunta, queria que o senhor respondesse. Eu estou respondendo. Então vamos lá. Vamos lá. As empresas não participam do processo eleitoral. É proibido a empresa doar, é proibido a empresa participar. Quando você fala, né, o nosso grupo hoje é avaliado em 5,2 bilhões de reais. Esse é o grupo, não sou eu. Aí você fala, você escondeu uma empresa. Mas como que eu escondi uma empresa? Eu vou ter que dar aula de direito empresarial? Você sabe estruturação de hold, de family office? Quem está falando isso é a Receita, não sou eu. Não, a Receita não falou isso, em lugar nenhum. Quem falou isso foram os jornalistas. Aí você pode pegar o nome, você acabou de errar. Não foi Receita que falou. Eu não tenho nenhum problema com a Receita Federal. Você pode citar aí onde está essa declaração da Receita? A Receita... O senhor não informou a Receita, portanto... Não informei não. Como que você sabe que a empresa é minha? Eu informei para a Receita e pago todos os impostos das empresas. Fala o nome do jornalista que criou o factoide. Vou te explicar. Quando a organização empresarial fica debaixo de holds, eu tenho acho que 7 holds. Tem hold de loteamento, de construção civil, hold que participa de startup, eu tenho várias holds. Se você... Alguém falou, mas as cartas... Deixa eu te falar, você imagina ter só 12 processos trabalhistas num conglomerado que vale 5 bilhões de reais. Isso é ínfimo. Eu nem preciso resolver coisas desse jeito. Todo mundo que fala que precisa de alguma coisa, eu atendo prontamente. Difícil é você me ver tomando um processo. O grupo inteiro tem mais de 110 processos. 110 processos para um grupo desse tamanho, com dezenas de empresas, é nada. Nós estamos no país do processo. 98% dos processos trabalhistas mundiais são do Brasil, pra você ter uma noção. É por isso que muita empresa vai embora daqui. Eu não sou a favor de ninguém explorar ninguém, eu sou um cara justo, eu faço todo mundo em volta de mim prosperar. Agora, é interessante vocês convidarem a minha empresa para o debate, sendo que a empresa não pode participar do processo eleitoral. E eu tenho experiência com muitas outras coisas. Já fui funcionário 13 anos. É uma grande experiência que eu tenho também. Mas o senhor prosperou foi como empresário, não coach, empresário? Não foi sendo coach nem empresário. Foi mudando a minha mentalidade. Porque um monte de gente virou empresário e virou coach e é fracassado na vida. Então não foi nenhuma dessas duas coisas que me fez prosperar. O que me fez prosperar foi gostar de aprender, viver de desafio, de novas experiências. E para mim é um grande desafio estar aqui nessa eleição. Eu tenho convicção no meu coração que é uma revolta do povo. O povo não quer saber de politicagem, não quer saber de jornalismo que é bancado por dinheiro público, não quer saber de militância no jornalismo que é bancado por dinheiro que é nosso, do povo. Não quer saber de um Ricardo Nunes que gastou 600 milhões de reais colocando o dinheiro na mão da mídia para falar bem dele. Bom, eu queria voltar um pouco a essa coisa do debate, porque ficou para a gente falar aqui sobre o caso da cena em que o senhor aparece na ambulância tomando oxigênio depois de tomar a cadeirada do Datena. Circulou na sexta-feira um vídeo em que o senhor disse que a cena foi montada. Não falei isso. Não, o senhor disse assim, vou abrir aspas, não precisava daquela ambulância. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. É isso aí. Numa referência à sua equipe, assim entendo. Sim. Dava para ir correndo para o hospital tranquilo, não é insuportável, fecha aspas. Depois teve um evento de campanha em que a Folha de São Paulo perguntou para o senhor novamente sobre o episódio. O senhor disse assim, eu achei patético eles terem postado aquele vídeo, eu dentro da ambulância. Eu não autorizei aquilo, eu achei patético. O senhor não manda na sua campanha? Manda. O problema é que às vezes a pessoa está emocionada e quer mostrar coisas que não precisa de mostrar, né? Não poderia ter dito, por exemplo, não faça isso. Não, mas eu nem estava sabendo que estava postando. Depois que eu mandei resolver isso, já tinha ido para 10 mil Instagrams. Aí ninguém segura nunca mais. Quando eu falei e ratifico, quando eu falo que dava para ir, eu sou um Ultraman. Eu corri 84 quilômetros com o tendão inflamado. O que aconteceu ali de fato, para você ouvir da minha boca, é que eu fui agredido e a maior parte da imprensa relativizou isso, né? Tipo, nossa, ele mereceu, como se a mulher que anda de minissaia merece ser assediada sexualmente.
Como se a mulher que enche o saco do marido tivesse o marido ganha autorização para bater, né? Sempre o que é agressor sempre vai estar errado. Então o Datena, ele mostrou o destempero. Inclusive a gente vai colocar na escola pública a inteligência socioemocional para a gente não ter esse tipo de gente. Imagina governando a cidade. Ali ao vivo, em rede nacional, você ser agredido por uma pessoa. Demorou um pouco para o senhor falar. Podia ter falado no hospital no dia seguinte, por exemplo, né? Olha, cena... Não, mas ninguém... Demorou um pouquinho. Mas quem falou que tá demorando é você. Eu falei 3 abertamente. dias pra dizer que... Não, 3 dias não. Eu falei abertamente. Agora vocês não têm que estar envolvidos na minha vida o tempo inteiro. Se me perguntar, eu respondo. Nunca neguei. Vamos lá. Vamos reconstruir os fatos. Eu recebi a cadeirada. Inclusive, tive que engessar ontem, porque eu tô sendo exprimido nos eventos. E aí não tá melhorando. Eu tô com a fratura nível 2 nesse dedo aqui. E ontem o doutor Rafael, ortopedista, viu e teve que engessar, porque não tá parando. E toda hora alguém quer tirar foto e acabou me espremendo. Então, engessei ontem pela primeira vez. Ele vai reavaliar mais uma semana. Se não conseguir, vai ficar mais uma. Ele falou que em 15 dias dá para resolver isso aqui. Vão reconstituir os fatos. Quando o Datena, né, com comportamento análogo a um orangotango, desfere aquela cadeira sobre mim, eu coloquei as 2 mãos e tirei a minha cabeça um pouco para a esquerda. Esse dedo aqui sofreu a pressão inteira, na primeira. Ele fez isso com a cadeira, ele foi arremessar a cadeira, ele foi o segundo golpe. No arremesso da cadeira, ela pega bem aqui, e aí eu tenho até agora, né, a mancha aqui. Eu mostrei ao vivo já em 2 programas a mancha que ficou na costela, que é o 6º arco costal. Então tive fratura no dedo, na base do polegar e aqui. Aqui mesmo não tem nenhum problema, é só nesse lugar aqui, ó. Eu tava indo pra minha escolta. Eu não queria entrar em ambulância. E alguém falou assim, ó, é a parte que você não vê no vídeo, mas eu te explico o que aconteceu desse jeito. Eles falaram assim, ó, pessoal, cara, se você tiver uma perfuração no pulmão, é melhor você ir. Aí eu dei uma olhada, falei, perfuração no pulmão aonde? Por quê? Porque eu tava respirando e quando chegava em 70% da respiração começava a doer. Aí eu falei, então vamos na ambulância. E aí a gente saiu na ambulância. Eu achei patético ter filmado e mostrado foto de ambulância e tudo. Eu achei, reprovei e quase desliguei a pessoa que fez isso. Cheguei no hospital... Não era fácil só apagar o vídeo? Mas se postar qualquer coisa, em 3 segundos já é... O povo na internet já pega e fica todo mundo apaixonado com o que está acontecendo. Não apaga. O que você coloca não tem como apagar mais. Bom, então isso foi Só terminando. Desculpa. E aí, chego no hospital, fiquei 3 horas dentro de máquina de ressonância magnética e de tomografia. Terminou, eu respondi, né, num tom de brincadeira, porque eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Então, sim, se fosse pela minha vida, dava para ir correndo. Eu sou muito tranquilo com isso. Não neguei nenhuma vez. Inclusive, o evento que eu deixei filmar, tinha 30 pessoas filmando. Aquilo ali para mostrar de fato que eu não sou vitimista e não sou. E continuo firme, sem TV, sem rádio, sem dinheiro público, sem padrinho político, sem o braço direito para se mover, sem tudo, sem rede social. E você vai ver que o herói não é eu, o herói é o povo de falar. A gente não aguenta mais esses políticos, estão querendo parar esse cara de qualquer jeito. Candidato, essa questão da Cracolândia é uma das questões mais ali importantes da cidade. O senhor acabou de citar um projeto assinado por deputados do PSOL para liberar usuários de drogas. O senhor participou de um podcast e aí falou o seguinte, quer usar a sua maconha, quer usar o seu crack, vai lá, fuma a sua maconha. Vou criar o ônibus do crack, é o ônibus da maconha. Pode fumar até 10 baseados de uma vez. O senhor vai plotar o ônibus e deixa a pessoa lá fumando a maconha dela e o crack. Queria entender o contexto em que o senhor deu essa declaração, que disse que o Ministério Público não ia deixar, mas que o senhor ia arrumar uns ônibus, o ônibus ia até ter ar-condicionado. Queria entender o contexto e se o senhor acha que isso é uma solução para a Cracolândia. Se o Ministério Público não vai deixar, então não tem como fazer. Isso não é a solução para a Cracolândia, né? Então, eu tô feliz de ver você falando uma conversa fora. Eu fiquei feliz de ver você ouvindo 4 horas de um podcast lá, que é acho que foi no Flow que eu falei isso, né? Se o Ministério Público não autoriza, não tem como fazer, né? Então o senhor falou só porque tem muito maconheiro, né, na cidade. Então, é muito ruim você estar andando pela cidade e sentindo o cheiro de maconha. Eu que nunca experimentei, nunca usei, eu acho isso, não só acho, né? Agora, tecnicamente, olhando para a ciência, destrói neurônio, inclusive. E é uma fuga de estado emocional. E é tão ruim porque diminui a produtividade do povo e tem gente querendo descriminalizar a droga. Ah, mas ela é natural. Cara, até mas água. Mas como funcionariam esses ônibus? Não entendi. Não é proposta. Não era uma proposta. Agora, o que a gente pode fazer é ajudar as pessoas que estão na rua e fazer esses ônibus para acolher eles, para eles não dormirem na calçada. A proposta
A lógica dessa ideia do ônibus seria para isso. Para fumar maconha e o crack. Você falou, Ninguém vai segurar eles, velho. Ninguém vai segurar esse povo na rua, você dá conta de segurar? O povo tá lá na Cracolândia. Mas o ônibus é da prefeitura, eu não entendi. Não é a solução. Né? Igual você falou, o Ministério Público não vai deixar.